aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Raia Podcast. Nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, muito polêmico também, que é prosperidade e o que é prosperidade na Bíblia. E para falar sobre isso, a gente trouxe novamente o mestre Sebastião, que é uma pessoa que fala muito bem sobre isso. E para começar, mestre, eu já vou começar com a pergunta principal. Qual o significado bíblico da palavra prosperidade? Bem, eu queria cumprimentar todo mundo. Sejam bem-vindos aqui a esse podcast da Escola Raia. E quero que vocês se preparem, abram o coração e a mente para receberem coisas organizadas e reveladas. Tá? Eu gosto de deixar claro que a gente não vai falar nada novo, porque qualquer coisa nova hoje seria uma heresia. Nós vamos apenas reiluminar a boa e velha palavra de Deus debaixo de uma unção de mestre. Bem, prosperidade é um conceito muito amplo. As pessoas elas acostumaram a linkar quantidade de patrimônio e de recursos com prosperidade. Isso não é verdade. Na realidade, quando nós nascemos de novo, nós nascemos com um espírito próspero, herdeiro, e isso significa alma, corpo e espírito. Então, se você prestar atenção na mente de Deus, como Ele coloca as coisas desde o princípio, as pessoas prosperavam, como José do Egito, por exemplo, em Gênesis capítulo 39, verso 1, você vai encontrar José do Egito chegando no Egito, sendo arrastado pelo deserto como escravo, depois que seus irmãos o venderam para os ismaelitas. E você entende que ele foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que os tinham levado para lá. Vai virando. E diz assim, o Senhor era com José que veio a ser homem próspero. Esse cara estava amarrado numa feira de escravos, numa completa humilhação. Mas Deus viu prosperidade, uma capacidade sobrenatural, uma habilidade divina de dar certo. Então, primeiramente, prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Sim, não tem a ver só com dinheiro. Dinheiro faz parte, lógico, é uma ferramenta de Deus. Mas prosperidade é uma habilidade divina de dar certo, de prosperar. Tá. Prosperidade eu só alcanço em Deus? Ou eu posso prosperar sem nunca ter ouvido falar da palavra de Deus? Não, você pode ganhar dinheiro e conquistar alguns bens. Porque nós vemos em Lucas, capítulo 4, no verso 6, você vai perceber que quando Deus criou o mundo, cara, Ele criou todas as riquezas para o homem, seu filho, imagem e semelhança. Mas que após a queda, Satanás, de uma forma legal e lícita, ele tomou domínio e autoridade sobre as riquezas. E isso foi restaurado em Jesus. Nós precisamos renovar nossa mentalidade quanto a isso. Mas você vê aqui que o diabo leva o próprio Filho de Deus em cima de um pináculo, mostra a ele a glória e a riqueza do mundo e fala para ele, eu posso te dar porque a mim foi entregue e eu dou a quem quero. Então você veja, acúmulo de dinheiro e riqueza, Satanás pode dar para qualquer homem e mulher que não cumpram o propósito de Deus. E eu acho até que é uma estratégia dele fazer isso para manter essas pessoas como uma ferramenta de desvio. Mas a prosperidade genuína só existe com Deus e com Jesus Cristo. Entendi. Então, a prosperidade, ela segue um propósito. Sempre. O dinheiro segue o propósito do dono. É interessante que quando Deus diz em Ageu, minha é a prata, meu é o ouro e minhas são as riquezas, isso de fato é dele por direito de criação. E a gente tem que entender que tudo isso ele criou para financiar o propósito dele. Por exemplo, quando Jesus veio à Terra, eu creio que Deus tirou um grande barato, porque Jesus veio na família mais pobre de Belém, José e Maria, sem condições absolutamente nenhuma. Mas ele veio com o propósito de Deus, da redenção, de morrer na cruz e salvar a humanidade. No momento que ele nasce, reis saem lá do Oriente, em uma jornada de 2 anos, para trazer as riquezas e enriquecer o quê? A família? Não, o propósito. Financiar o propósito. E se você entender que hoje nós somos pregoeiros desse propósito cumprido, que foi a redenção, Deus tem o mesmo compromisso que ele teve de financiar Jesus Cristo na obra
ele tem de financiar nós, a igreja genuína, para pregar essa obra completa e consumada. Então, prosperidade não é quando eu acumulo riqueza só para mim. Eu sou rico porque eu quero ter helicóptero, porque eu quero ter barco, porque eu quero ter uma vida confortável. Não, prosperidade é quando eu sigo para fazer o meu propósito aqui na Terra. Muito legal, porque você pode prestar atenção que ter helicóptero, barco, apartamentos, viagens de luxo e dinheiro na conta, isso são riquezas. Mas a gente vê um nível muito alto de sofrimento nessa classe social. Sim. Mas extremamente alto, de tortura mental, psicológica, dores de alma muito grande. E isso não condiz com a palavra prosperidade. A amplitude da palavra prosperidade é muito grande. Então, prosperidade genuína é quando você tem todos os recursos necessários para que você faça o que Deus te criou para fazer. Eu creio nisso. Quando Deus me manda abrir uma igreja, então os recursos chegam, nada falta, essa igreja é aberta com a excelência do reino, isso é prosperidade. Legal. E qual o exemplo bíblico a gente tem de uma pessoa próspera? Nós temos vários. Nós temos o exemplo, todos, na verdade, todos os homens que andaram com Deus, de fato, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão nem se fala, e o próprio Jesus Cristo. Foram homens extremamente prósperos, cumprindo o propósito que Deus designou para eles. Eles foram homens providos sobrenaturalmente pela riqueza de Deus. Entende isso? Muitas pessoas pensam que Jesus era pobre. Existe uma doutrina errônea, errada, enganadora, de que Jesus era pobre. Eu creio que Satanás se empenha muito para ensinar isso. Mas você vai ver em vários lugares, por exemplo, em Marcos, capítulo 2, verso 1, você vai ver que Jesus Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu a notícia de que ele estava em casa. Isso é uma das passagens que me mostra que Jesus tinha casa, tinha prosperidade. Ele andava com 12 homens para cima e para baixo e nada faltava. Ele, quando morreu, quando Jesus Cristo estava pendurado na cruz, centuriões da alta soldadesca romana, homens extremamente bem remunerados, brigaram, disputaram e tiraram sorte pelas vestes de Jesus que estavam ali naquele local. Que tipo de vestes eram essas? Então você vê que Jesus Cristo era um homem extremamente provido. A Bíblia diz que Judas Iscariotes era o tesoureiro que cuidava da bolsa de recursos, e a Bíblia fala que ele roubava frequentemente, mas existia um fluxo tão grande de recursos que aquilo não fazia falta, aquilo não impactava, aquilo corria da mesma forma. Então nós conseguimos ver que Jesus Cristo ele foi extremamente provido em um nível bem alto para cumprir o seu propósito. Todos os homens que andaram com Deus foram extremamente prósperos. José, vendido como escravo, sendo traído pelos irmãos, foi considerado próspero? Sim, como eu acabei de mostrar, põe de novo para mim aqui. Gênesis 39, no verso 1, você vai ver que ele estava... E aqui é um bom exemplo, Gabriel, porque José foi levado ao Egito e nesse momento ele estava numa feira de escravos pelado, o comandante da guarda egípcia comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá, vira. E o Senhor era com José. E a Bíblia diz que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor. Agora, por quê? Vira mais um. Eu quero lembrar que Potifar, que comprou ele, não era um homem espiritual. Ele era um homem carnal, extremamente materialista, sem nenhum conceito espiritual. E diz que Potifar viu lá, fisicamente, Potifar viu que o Senhor era com José. Por quê? Porque tudo que José fazia... os resultados eram incomuns, eram resultados muito acima do natural. Quando ele cuidava dos escravos, os escravos não abortavam, não adoeciam, a produtividade era superior ao normal. Quando ele cuidava da agricultura, as plantas geravam mais, com qualidade melhor, e tudo que ele fazia prosperava. Então, José foi extremamente próspero, e o fundamento é o Senhor era com ele. Sim. E mestre, eu acho que a maior polêmica que existe hoje em dia é a questão de dízimos e ofertas. Sim. Se isso tem a ver com prosperidade ou não. O que significa o dízimo na Bíblia? Bem,
nós temos vários ensinamentos a respeito do dízimo que são extremamente significativos. Mas se eu hoje fosse começar a falar, como nós estamos aqui com tempo limitado, eu diria que o amor, ele só pode ser completo se ele der alguma coisa. Entende isso? Veja só, é mais ou menos assim. É possível você dar algo a alguém sem amar essa pessoa. Sim. Mas é impossível você amar alguém sem dar nada para essa pessoa. Né? A própria Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, dar é a completude do amor, é a perfeição do amor. E é interessante que Deus ele cria todo o Éden, cria toda a terra, faz todo o ambiente, o habitat, depois ele coloca o homem para desfrutar daquilo. E o homem não tinha nada para dar, porque tudo foi criado por Deus. Então Deus estabelece uma árvore no meio daquilo e Deus diz, essa é a parte consagrada, você não toca. Era uma forma de Deus completar o amor do homem por Deus. Algo que o homem pudesse dar, não tocando, consagrando. Entende? Sim. E o legal é que se você prestar atenção, que enquanto o homem respeitou essa consagração, ou seja, de uma certa forma ele deu aquela abstenção a Deus, ele viveu no paraíso, tudo o servia, ouro, prata, diamantes, todas as árvores, os animais, autoridade, comunhão, tudo ele tinha. O dia que ele tocou na parte consagrada, ele foi tirado de todo esse conforto e a Bíblia diz que a partir dali ele teve que comer do suor do rosto e com aflições extrair a provisão de suas necessidades. Prosperidade havia acabado. Sim. Entende? Então eu creio que esse relacionamento, amor, ele se completa quando eu respeito e dou uma parte à pessoa amada. Isso seria a generosidade? Não, isso seria a expressão do amor. A generosidade vem fora disso. Isso seria uma expressão de caráter. Entendi. O dízimo, ele fala, ou a Bíblia fala de dízimo, os 10%, os primeiros 10% que pertencem a Deus, que nós entregamos a Ele por respeito, amor e gratidão. E a Bíblia fala das ofertas, aquela parte que o meu coração em generosidade, algumas vezes tocado por Deus, e outras vezes induzido pela minha própria generosidade, distribui essa riqueza, faz com que a minha prosperidade alcance as pessoas à minha volta. Isso é generosidade. Tá, legal. E o que muitas pessoas falam é que dízimo não está no Novo Testamento. É só algo do Antigo Testamento e que a gente não precisa mais cumprir, dar os 10%. Isso é verdade ou isso é só mais um mito? Bem, a gente tem que entender que o Antigo Testamento ele é dividido antes da lei e depois da lei. Sim. O que era vivido antes da lei é o mesmo que nós vivemos hoje. É a graça. É o que Abraão viveu, por exemplo. Então, Abraão viveu nessa graça. Algumas pessoas não entendem, falam do pai da fé, o homem que obedeceu todos os mandamentos, mas elas não param para tentar que no tempo de Abraão não tinha uma única letra escrita. Que o primeiro homem que escreveu Gênesis, né? Lógico, depois de Jó, que o livro de Jó é mais antigo, mas o primeiro homem que escreveu um relato na Bíblia foi Moisés, que nasceu meio milênio quase depois de Abraão. 470 anos depois de Abraão. E Abraão viveu num momento que não tinha uma letra para ele ler, não tinha um versículo para ele ler, e ele vivia na extrema e pura graça, numa aliança que foi feita, que você pode ver no capítulo 15 de Gênesis, que ele faz uma aliança com o próprio Deus, com sacrifício de animais. E esse cara, ele foi o primeiro a entregar o dízimo a Melquisedeque. Você entende que Melquisedeque é um representante, um tipo de Jesus, que não tinha genealogia, nem pai, nem mãe, nem lugar, não tinha descendência, nem ascendência, um tipo de Jesus, e Abraão entrega o dízimo para ele. A primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia. E é muito antes da lei. Então você tem que entender que o Antigo Testamento é separado, antes da lei e depois da lei. O dízimo existe desde o Éden. O dízimo passa por Abraão. E a prática contínua do dízimo que Abraão pratica, ele estimula, inspira Isaac, Jacó e toda a sua descendência. Então você vai ver Jacó fazendo voto com Deus, dormindo com a cabeça numa pedra, que não tinha nem um travesseiro. E ele não tinha feito coisas muito boas um pouco antes disso, né? Ele tinha
saído e ele tinha enganado o seu pai Isaac, mas agora ele estava dormindo com a cabeça numa pedra. E ele diz para Deus: se o Senhor for comigo e me prover de tudo que eu receber, certamente te darei o dízimo. Então, o dízimo é uma cultura que vem de muito antes. Vem muito antes da lei e depois, durante a lei, ele perdura. E depois da lei, agora, com a gente pode ver. Põe para mim Mateus capítulo 23, verso 23. Você pode ver que em Mateus 23, o próprio Jesus falando diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Isso é Novo Testamento, é o próprio Jesus falando, e ele diz: vocês esqueceram a justiça, essa condição de justiça, de redenção, a misericórdia, e fazer isso por fé, não só por obrigação. E aí Jesus fala: devem, porém, fazer essas coisas, o dízimo, sem omitir aquelas, os princípios. Então, o próprio Jesus diz no Novo Testamento que o dízimo é uma prática perpétua que nós vamos praticar de gratidão e honra, que nos disciplina. A gente tem tanta coisa para falar sobre isso, sabe? Sim. Quando um homem é dizimista, eu creio que ele tem um espírito disciplinado. Eu creio que ele domina muitas outras coisas na sua vida. Quando você exerce o domínio sobre o dinheiro, sim, porque tudo aquilo que você é capaz de deixar passar, você exerce domínio. Você vai dominar o libido, você vai dominar seus desejos, suas ânsias, sua própria ansiedade, medo. Eu creio que o dízimo te conecta com Deus de uma forma sobrenatural. Legal. E enquanto as pessoas que elas não dão dízimo, porque quando elas vão dar o dízimo, vê que o pastor é mau caráter. Usa o dinheiro da igreja para fazer coisas que não é investir no reino ou seguir o propósito. Você acha que essas pessoas estão erradas e não dão o dízimo? Veja só, nós temos pessoas boas e ruins em todo lugar. Sim. Né? Você vai procurar e você vai encontrar notícias por aí de pediatras que abusam de crianças. Mas não é por isso que quando seu filho adoece, você não vai procurar um bom pediatra para que você possa atender seu filho. Né? Você não pode generalizar. Então, você também vai encontrar pastores mau caráteres e pastores sérios. Eu creio que você tem que escolher um lugar sério para você enraizar sua família como um cristão, para que você possa praticar todos os princípios de Deus, que não é uma escolha nossa, né? O que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Mas, num caso de engano, mesmo que o pastor esteja fazendo mau uso, roubando, usando droga com esse dinheiro, a tua obrigação ela vai até o altar. É com Deus. No momento em que você sai, entrega para Deus aquilo no altar, você é abençoado. A tua fé foi praticada. O que aquele pastor vai fazer dali para frente, ele vai se ver com Deus, Gabriel. Então a mentalidade não é dar o dízimo para o pastor, mas para Deus. Sim. Existem vários textos na Bíblia que são complexos, porque eu creio que Satanás, ele trabalha muito, sabe, com convenções. Sim. Ele trabalha muito com as pessoas adaptando a palavra à vontade delas. Eu sou um homem da palavra. Eu creio que em Atos capítulo 2, a igreja nasceu. Dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, ungiu os discípulos e agora eles saíram orando em línguas e eles saíram explodindo e as pessoas se convertendo e aceitando a redenção. Você vê que ali a igreja nasceu sem contaminação, ela nasceu sem a mão do homem, sem a influência satânica, as inspirações satânicas que o diabo foi fazendo. Põe para mim aí Atos capítulo 4, no verso 34. Atos 4, 34, diz assim, olha só que legal. Nenhum necessitado havia, veja, nós estamos em Atos 4, 34. Então, nós estamos vendo o nascimento da igreja, que foi em Atos 2. A igreja pura. Antes de virem esses coaches, antes de virem esses gênios da palavra que conturbaram e deturparam a palavra para que ela se torne socialmente e mentalmente mais aceitável, essa heresia, essa loucura toda. Eu sou um homem da palavra. A igreja nasce assim. Nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam valor correspondente.
é interessante. Não era um socialismo. Pastor, o cristianismo é socialismo? Não, não é. Jesus Cristo fala a parábola dos talentos, que diz que dá 10 talentos a um, 5 a outro e 1 a outro. E ele fala com muita clareza. Ele distribuiu de acordo com a capacidade que cada um tem de administrar. Né? Pode deixar lá naquele verso. Então, isso é completamente fora do socialismo. Isso não é um socialismo. E você vê que aqui ele fala de valores correspondentes. Ele está falando do dízimo. Ele fala que cada um que vendia uma propriedade, cada um que adquiria um recurso, trazia o valor correspondente. Vira mais um, verso 35. Diz assim, e depositavam aos pés dos apóstolos. Ou seja, eles iam até lá o templo e faziam depósito aos pés dos apóstolos do valor correspondente de toda a sua propriedade. Você vê que isso é a forma como a igreja nasceu. Sim. Não existe em nenhum outro lugar do mundo modelo para se fazer igreja, só a Bíblia. E esse é o modelo. Se os homens, por fraqueza, por ganância, por qualquer outro tipo de devaneio e loucura, tentam mudar isso, isso é um problema deles. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para dizer que a Bíblia nos ensina como ser e fazer igreja. Legal. Lá na nossa igreja, eu gosto muito que a gente fala que toda a nossa riqueza é como se fosse uma semente, onde a gente está sempre semeando, esperando algo em troca. Que algumas pessoas acham que isso é fazer barganha com Deus. Tipo, eu só vou dar porque Deus tem que me dar de volta. Isso é algo errado ou é algo que está na Bíblia? Como se eu estivesse plantando para eu colher lá na frente. Veja só, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza das coisas que se esperam, Gabi. Então, veja só, não existe como eu praticar fé se não houver uma expectativa viva e verdadeira de algo. Sim, verdade. Fé é a certeza do que eu espero, é uma definição da própria Bíblia. Então, presta atenção, o que as pessoas se confundem é tudo que Deus promete, Ele cumpre, e o prazer dele é que você espere por isso. Olha que legal, porque isso é fé, é a única coisa que agrada a Ele. Então, quando você aceita Jesus, você espera ser salvo? Sim, eu espero ser salvo. Ninguém aceita Jesus e diz, eu aceito Jesus como meu Salvador, mas se eu tiver que ir para o inferno, está tudo bem. Não, você aceita e espera ser salvo. Isso não é uma barganha. Isso é fé. Sim. Isso é esperar que Deus cumpra o que prometeu. Quando eu me ajoelho, faço uma oração ou uma declaração da palavra. Eu espero que isso se cumpra? Sim, claro que eu espero, porque Deus promete, pedir e dar-se-vos-á. Então, isso não é uma barganha, isso é fé. Eu espero que Ele cumpra o que Ele me prometeu. E quando eu entrego o meu dízimo ou a minha oferta, não há uma única passagem na Bíblia, eu desafio qualquer teólogo a me mostrar uma única passagem que Deus diga dê por amor, ou dê porque você é bom, ou traga porque você é generoso. Não. Todas as promessas, todas as induções e inspirações que Deus deixa registrado para que você dê, são amparadas pela promessa de um retorno multiplicado. Entende? É dai e dar-se-vos-ão. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante se deitará em seu ragaço. Você entende isso? Traga seus dízimos de oferta para que eu abra as janelas dos céus, te dê um contato sobrenatural e transborde teus lagares e teus celeiros. Aquele que planta muito, colhe muito. Então, todas as vezes que Deus faz uma indução à semeadura, à doação, à generosidade, é mediante a promessa de um retorno sobrenatural. Então, quando eu dou e eu espero que ele me enriqueça, isso não é barganha. Isso é acreditar que ele vai cumprir o que ele me prometeu. E muito pelo contrário, eu creio que se não for feito dessa forma, você desonra a Deus. E isso é que tem complicado, sabe, Gabriel, muito a igreja. Porque hoje você encontra, e todos os telespectadores que estão nos acompanhando, eles vão se identificar com isso, inúmeras pessoas que são dizimistas fiéis há anos e têm uma vida extremamente medíocre. Porque eles nunca misturaram com fé a sua prática de dízimo e as suas sementes de fé. Eles nunca misturaram com a expectativa do retorno, com um desígnio específico para uma semente. Entende isso?
Nenhum agricultor lança semente para esperar colher o que vier. Cada semente tem um desígnio específico de Deus. Então, a gente determina a colheita na hora que semeia. E a nossa vida, as pessoas não entendendo isso, a igreja hoje, ignorante quanto a isso, não tem usado a poderosa arma para trair a nossa herança, que é do nosso Pai. Se toda a riqueza é do nosso Pai, por que está na mão do inferno? Tem que estar na nossa mão para cumprir propósitos, para cumprir os propósitos de Deus, da igreja, do evangelho e da volta de Jesus Cristo. Legal. E eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, eu não dou dízimo na igreja, mas eu dou mais de 30% em obras sociais. Ou eu só dou oferta e não dou dízimo. E isso reflete na prosperidade da pessoa? Claro que reflete, porque Deus não manda você fazer do jeito que você quer. Nós temos uma Bíblia, que é um livro escrito em mais de 1.500 anos, né? E que envolve aproximadamente 40 profetas e homens inspirados pelo próprio Deus para escrever, para você, no final desse trabalho, chegar e dizer que vai fazer como você quer. Concorda? Então, sim. eu acho que Deus deixou designado e deixou bem claro como Ele quer que nós procedamos com as riquezas que são colocadas em nossa mão. É preciso que você separe o que é dízimo e o que é oferta. Tá. Como eu falei para você, os apóstolos naquela época, veja, o texto que a gente usou, não havia nenhum necessitado. Tá. A obra do diabo é roubar, matar e destruir. E ali não havia nenhum necessitado. Ou você acredita que o diabo deu uma trégua para que aquelas pessoas, parou de tentá-las e perturbá-las, ou você vai entender que elas praticavam algo que anulava a operação satânica, ao ponto de você ter ali 5, 8 mil pessoas que não sofriam falta de nada, nenhum necessitado. Então você entende que existe uma prática que Deus deixou operacional para isso. A pessoa dizer que vai fazer como ela quer, eu não acredito nem com a oferta dela. Porque o dízimo é do Senhor, tem que voltar para a igreja, para que a obra seja expandida pela terra até a volta de Jesus. E as tuas ofertas, eu creio que Ele te inspira. Sabe, a pessoa que diz, pastor, não dou o dízimo, eu dou oferta. A oferta é maior do que o dízimo. É mentira. Não, é verdade, é mentira, filho. Eu não estou aqui para julgar, não estamos usando o nome, então eu posso falar. Sim. É mentira, é mentiroso. É mentiroso. Porque ele não consegue dar o dízimo. E aí ele se engana com as ofertas. Eu só quero deixar registrado que Deus deixou as coisas da forma dele. E enquanto você não der o seu dízimo, Deus não vai receber nenhuma oferta da tua mão. Eu não acredito nisso. Sim. E, mestre, a gente vê muito hoje em dia alguns coaches misturando a prosperidade bíblica com a prosperidade que prega aí fora. E isso, muito crente vão assistir esses caras pensando que, caramba, o que ele está falando está na Bíblia, então eu vou seguir o que ele está falando. Só que, pelo menos o que eu vejo, é que eles misturam essa prosperidade social, se eu posso dizer assim, e trazendo um pouco de Bíblia, sendo que a gente tem que entender prosperidade bíblica de forma bíblica, não de forma humana. O senhor enxerga isso também ou não? A gente volta ao princípio do nosso programa aqui, do nosso podcast, porque acúmulo de dinheiro não é prosperidade. A verdadeira prosperidade, ela vem com uma família em paz, ela vem com saúde no teu corpo, ela vem com uma saúde mental, com um ânimo. Entende? Eu conheço pessoas que são multimilionárias, que têm alguns helicópteros pelas capitais do país, que elas não saem de um quarto, elas têm medo da vida, elas têm síndromes demoníacas. Então, prosperidade, ela envolve corpo, alma e espírito. E eu não acredito em pessoas que não são preparadas falando nos altares, Sim. né, usando o nome de Deus. Então, eu creio que muitos desses coaches, eles trabalham com uma vitrine. Alguns deles compram uma Ferrari, botam um helicóptero no pátio, e a gente não sabe como aquilo veio, como deixou de vir, ou se é dele de verdade. Eu sei que ele apresenta essa prosperidade para trazer pessoas para ficarem ouvindo métodos de opressão,
sabe? Que não deixa as pessoas se expressarem, que humilha as pessoas, que chama de burro, que chama de idiota, e vão mantendo as pessoas caladas. E quando o cara faz uma pergunta, ele já responde com outra pergunta intimidadora, que cala, que poda. E cada um, para estar ali, como você falou, paga 15, 30 mil. E esses caras acabam enriquecendo por causa dessas mentes fracas que vão buscar coisas humanas para tentar fazer aquilo que Deus deixou pronto. Sim. Deus deixou pronto. É incrível, né? Que o cara, ele dá 30 mil para ir ouvir um cara que nem conhece Deus, ele faz mirabolâncias na vida dele, mas quando você ensina a forma de Deus, aí eles se revoltam. Porque a forma de Deus é dando, é semeando e colhendo, é plantando e colhendo, é usando, manipulando o dinheiro nessa terra, dando e recebendo, fabricando um espírito rico. O pobre sempre pede, o rico sempre dá. Não importa quanto tenha na conta, o rico está sempre dando, está agregando riquezas. E a grana que Deus criou nessa terra vai sempre seguir os ricos, uma mentalidade rica. Você entende? Mas quando você fala isso, as pessoas se revoltam, porque miséria não é uma quantidade de dinheiro. Miséria é um espírito. E quando um mentor espiritual começa a te ensinar como se libertar disso, esse espírito te joga contra ele. Legal. E mestre, por exemplo, eu quero daqui 1 ano ter minha casa própria, por exemplo. Tem como eu estabelecer isso com as minhas ofertas? Por exemplo, Deus, todo mês eu vou dar tanto para eu conquistar a minha casa daqui 1 ano. Isso é válido? Sim, é válido. Como eu acabei de falar, toda semente que Deus criou foi criada com um desígnio específico. Eu creio, como a gente falou aqui hoje, um dos fatores que Satanás usa para roubar isso da igreja tem sido esses maus resultados. Pessoas que a gente conhece, que são dizimistas há 30 anos e têm uma vida medíocre e limitada. Porque eles não sabem como operar isso. Entendi. Não tem fé misturada nisso. Você lembra que Jesus falou para os nós mostramos aqui, ele falou para os fariseus, vocês dão dízimo minucioso, mas vocês não misturaram a justiça, a fé e a misericórdia. São princípios de multiplicação. E eu creio que como cada semente põe aí para mim, por favor, 2 Coríntios, capítulo 9, no verso 6. Veja o que está escrito. Isso eu também afirmo. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, colherá com fartura. Deixa aí. Presta atenção. Você está vendo que ele fala de uma quantidade, de uma disponibilidade. Então, isso não é dízimo. Porque não existe pouco dízimo e muito dízimo. Dízimo decato é 10%. Sim. Então, aqui ele está falando da tua semeadura que promove a tua colheita. Vira mais um, verso 7. Diz assim, ó. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Alguns acham que é aquele impacto na hora, o pastor fala de dízimo e oferta. Deixa eu ver quanto eu tenho. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando qual o sonho que você tem. Você tem a tua casa própria como sonho? Esse é o teu propósito de coração? E ele diz assim, então você tem que programar isso, você tem que contribuir, você tem que semear proporcional e especificamente, mentalmente, por fé, para que essas sementes gerem essa proposta que está no seu coração. Não com tristeza. Como é que você vai fazer algo que não é com tristeza? Se 9 é menos que 10. Eu tenho 10, vou dar 1, vou ficar com 9. Como é que gera alegria? Estou fazendo... Mentira, é mentira. É mentira. Nós precisamos ser específicos e inteligentes. Você só consegue dar com alegria se você entender esse princípio da multiplicação. É como um agricultor que tem 1000 sacas de milho no seu armazém. E agora chegou a hora do plantio. E ele vai lá e tira 100 sacas daquela e planta. Bem, ficou só 900, é menos do que 1000. Não tem como ele se alegrar, a não ser que ele confie nessa prática para gerar outras 1000. Entendi. Então esse é o dia mais feliz da vida dele. É o dia que ele tira do armazém, lança na terra, mas é o dia mais feliz da vida dele. Porque existe uma fé na terra, uma expectativa na produção, na natureza.
Entende? Nós aqui estamos falando do Criador da terra e da natureza, que nos chama para ter essa mesma expectativa no espírito dele. Legal. E, mestre, partindo agora para os minutos finais, eu gostaria que você falasse, olhando para aquela câmera, como se tivesse alguém ali, com certeza tem, falar sobre se essa pessoa tem alguma ansiedade, algum anseio, alguma dúvida sobre prosperidade, sobre dízimos, sobre oferta, que o senhor levasse para eles uma palavra bem específica a eles que estão assistindo, porque aqui foi um bate-papo, mas com certeza as pessoas vão sair desse vídeo, vão viver a vida real e vai se chocar com a prática, e na prática eles vão começar a se bagunçar, porque muitas pessoas são assim, que eu já conversei com muitas pessoas sobre isso. Eu queria que o senhor desse uma palavra de ânimo para que eles permanecessem nisso, no que eles ouviram agora. Exato. É necessário que a gente tenha um coração disposto. Ninguém vai conseguir convencer ninguém. Entende? Isso é um assunto onde ninguém vai conseguir convencer ninguém. Muita polêmica é gerada por causa da falta de inteligência dos líderes que querem convencer e forçar pessoas. Eu gosto do assunto sendo jogado, como nós estamos fazendo. Cada um capta. Sim. Eu sou dizimista, converti meu bolso desde que me converti. E quando fui ordenado pastor, minhas igrejas são dizimistas. Verdade. Não tem um único real que chegue na NGC, na Nova Geração Church, que não seja dizimado, que eu não tire o dízimo e envie para a minha liderança, para o meu pastor, com essa prática. Isso resulta que nós temos uma igreja riquíssima. Nós temos uma igreja que não para de se multiplicar, que em 2 anos abriu 4 templos. Está indo para o 3º templo, agora em 2 anos. E não vai parar, porque nós nos conectamos com Deus. Então eu quero falar para as pessoas que, se elas já tentaram de tudo, você vai passar por onde eu passei. Um dia eu olhei e eu já tinha tentado de tudo. E eu já fui empresário minha vida inteira, multimilionário. Eu cheguei a ter 800 funcionários aqui em São Paulo, em 13 filiais na minha empresa. E eu tentei de tudo, eu nunca encontrei a verdadeira prosperidade. Então, chegou um determinado momento que não é nem espiritual, é inteligência, QI. Eu disse, eu quero ver como é que Deus faz isso. Eu quero entender, eu estou cansado de tentar sozinho. Eu estou cansado de lutar e tentar sozinho. Eu agora vou me conectar com Deus. Então, me conectei com Deus e eu quero convidar vocês aí na sua igreja, na sua comunidade, onde você congrega, onde você está enraizado. Sabe? Eu lembro quando eu entrei para a igreja, tinha uma porta aberta. Por que tinha uma porta aberta? Porque pessoas eram fiéis para manter aquilo. Se hoje eu não acreditar em nada, o mínimo que eu posso fazer é ter caráter para eternizar esse ato, para financiar para que outros possam chegar e entrar dentro dessa igreja. Então, seja um dizimista fiel, experimenta, faça prova de Deus. É a única promessa que ele permite fazer prova. E você vai experimentar o descanso, o crescimento, sonhos realizados, vai experimentar o cará de Deus, essa palavra magnífica, que são as conexões de ouro, Deus te colocando no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa e as coisas acontecendo. Legal. Experimenta, ele nunca falha. Bom, gente, esse foi mais um episódio da Raia Podcast. E se você quiser aprender mais sobre o que é prosperidade, sobre o que é fé, sobre o que é mudar a mentalidade, vem para a Escola Raia. A gente vai te receber muito bem. Faça sua inscrição no nosso site, www.novageraçãochurch.com. Você faz sua inscrição, a gente vai estar entrando em contato com vocês. E sejam muito bem-vindos à Raia Podcast. E fique ligado no próximo episódio. Tamo junto. Muito obrigado.